Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Renata Polacou e quero dar as boas-vindas aí à minha fase 2 das lives, contando aí um pouquinho sobre a minha história. Na verdade, eu trabalho com turismo e na pandemia tudo parou. Não tinha mais turista, os hotéis pararam e eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Meu curso de locutora e apresentadora, ele parou também e foi ali que surgiu uma chance de eu poder treinar, ser apresentadora mesmo de casa. E foi então que eu comecei o projeto Quem Faz o Rio. Comecei a entrevistar algumas pessoas, foram vários temas, foram 60 lives. Foi muito bacana, quem ainda não teve a chance de ver, pode dar uma olhada no meu IGTV, são vários temas. Se você não estiver fazendo nada, ali de boa, cozinhando, você pode explorar. Então, na verdade, naquela época, os temas foram variados. A gente começou ali com esporte, né? Tinha o rapel, triatlon, natação, vela, e eu comecei a ampliar aquele assunto. Comecei a entrar na parte de moda, entrevistei uma fono, o Gari Sorriso, Rio Antigo, falamos sobre flores. Então tiveram vários temas ali que você pode se interessar. Sommelier de cerveja, café, ONGs, tatuagem, Instituto Burle Marx. Então foram vários assuntos que você pode se interessar e aprender vendo ali no IGTV. Quando deu novembro do ano passado, eu resolvi começar a focar realmente na parte de esportes. E estou tentando divulgar o que a cidade do Rio de Janeiro oferece para você poder praticar um tema, né, um esporte novo e na cidade do Rio de Janeiro, ou até mesmo fazer um paralelo com a sua cidade, né? Você pode eventualmente, você tem as trilhas, a dança, a capoeira, o balé, tem várias opções, o patins, patinação, que você pode fazer na sua cidade. E aí, a gente vai entrar aqui hoje no tema esgrima, o Arno já deve estar aí na área. Tudo bem. Ótimo, então eu quero te agradecer primeiro por participar, entrar na minha fase 2 aí das lives, focando no esporte e contando sobre a sua vida, né, nesse mundo da esgrima. E até achei curioso que quando eu fui lá fazer aula experimental contigo, a gente com a máscara, né? Acho que eu te conheço. Aí tirei a máscara ali só para ver e tudo te conheço, lá das Olimpíadas. Então, fiquei super feliz, agradeço a aula. E quero saber um pouco aí da sua vida, né? Afinal de contas, são anos e anos na esgrima, né? Eu comecei a esgrima em 81, né, Renata? Então, vamos dizer assim, a gente brinca Eu lá não em vou nem casa falar que ano que eu nasci. a gente brinca lá em casa que eu aprendi a andar e a marchar, né? Que é um dos movimentos da esgrima ao mesmo tempo, né? Chegou uma hora da vida que a gente fazia mais o movimento de esgrima do que o movimento normal de correr e caminhar. Vai Mas é pegar assim, água, já vai assim, né? exatamente, mais ou menos por aí. Mas aí a gente, assim, eu tive várias oportunidades, fiquei como atleta durante um bom tempo da minha vida, até 2001, né? Em 97 comecei a dar aula, aí em 2001 fiz o curso de mestre de armas, que é o curso que forma profissionais de esgrima, né? Mas peraí, E, você chegou a ser atleta quando você era adolescente já? sim, eu fui atleta desde criança, né? A primeira Começou com competição que eu quantos? fiz foi com 6 anos de idade, eu tinha 2 anos de esgrima já. Gente, 6 anos de idade, já tem categoria de Isso. competição. Era sub-9, né? Aí eu competia com meu irmão de 8, né? E mais uma criançada que tinha. Era mais uma competição, assim, que a gente chama muito mais recreativa do que realmente competição, né? A gente encara aí, principalmente a sub-9, que a gente diz, assim, como uma categoria inicial dentro da esgrima. Então é mais um festival, trazer a criança, apresentar competição e tudo mais. Então eu comecei nessa aí, né? E quem Nesse ganhava? nível. Você ou seu irmão? Na verdade, ele ganhava, mas o pior é que são 3 irmãos lá em casa, né? Então, o do meio, eu sou mais novo. O do meio acabou ganhando do mais velho. E deu uma confusão danada lá em casa por causa disso. Gente. E eles continuam também na esgrima ou não? Não, não. Eu fui o único que continuei na esgrima. O mais velho passou para o voleibol, né? Mas aí não era muito alto, aí acabou. Naquela época não tinha assim, a posição de líbero e tal, então ele acabou não seguindo no voleibol, mas sempre fez atividade esportiva e tudo mais. O do meio, né, que é o André, ele passou para a ginástica olímpica e depois para os saltos ornamentais. Então, vamos dizer, seguiu outra área, né? E eu acabei ficando na esgrima, né? Minha mãe, eu digo que eu comecei a esgrima pelo vai aí, né? Porque vai o irmão mais velho, vai o irmão do meio, poxa, não tem com quem deixar.
vai junto, né? Então, basicamente, eu comecei a esgrima dessa forma. E quem seguiu foi você. E aí acabou quem seguiu, quem, vamos dizer, se identificou mais com o esporte, quem gostou mais, assim. Eu era uma criança, assim, muito calma, né? Só que Muito não. calma. Assim, era uma maneira da minha mãe, assim, queimar energia, né? Então, eu fazia natação, basquete, ginástica olímpica, eu fazia esgrima, fazia de tudo, né? Na época, meu pai era instrutor na Escola de Educação Física do Exército, e assim, eu ficava, minha mãe trabalhava, ele trabalhava o dia inteiro, eu ficava, terminava a escola, almoçava na cantina do quartel e depois ia de escolinha em escolinha na parte da tarde. Então eu fazia de tudo lá dentro. Mas Era uma eles época não, seu pai boa. e sua mãe não eram, né? Da esgrima. Não, não, meus pais eram atletas de voleibol. Meu pai foi campeão brasileiro pelo Tijuca, minha mãe também foi tricampeã carioca pelo Fluminense. Então, a vida inteira, vamos dizer, a família era de atleta e eu cresci assim, do lado da quadra de vôlei ali, brincando com a bola. Foi mais ou menos assim minha infância. Mas foi para esgrima, que nem é Acaba. tão famoso, conhecido ou praticado, né, no Brasil. Essa é uma das grandes dificuldades nossa da esgrima, é a parte de divulgação, né? Então, normalmente o pessoal olha assim, nossa, é um esporte muito caro e assim, elitizado. Na verdade, não tem nada disso. O problema mesmo é a gente divulgar, o trabalho que é feito e assim, as atividades como uma atividade prazerosa, né? O que aconteceu durante muito tempo dentro do esporte é que a esgrima era vista só como atividade competitiva. É uma coisa que eu sempre briguei dentro, porque isso acaba que exclui muitas pessoas que podem praticar o esporte, né, que gostam da atividade física como atividade esportiva e tudo mais, como uma atividade física normal, não necessariamente competitiva. Uhum. E durante a minha infância toda, e assim até os 19, 20, ou você era atleta ou você não servia para o esporte. O esporte era dessa forma, então a competição era o tempo inteiro, você treinava olhando para o lado, o que o outro está fazendo, era o tempo inteiro competindo, dentro de sala, fora de sala, era uma loucura. Show. Antes da gente entrar no detalhe da esgrima, segue contando aí sobre a sua vida, sobre o seu currículo gigante na esgrima. Eu vou tentar resumir um pouco, tá? Passei aí como atleta, fui atleta da seleção brasileira, seleção militar, fiz campeonato sul-americano, campeonato pan-americano, aí até alguma tentei ir para um campeonato mundial, só que naquela época não tinha recurso, a confederação, ela até o ano 2000, ela era uma confederação bem limitada em termos de recursos, e aí ela acabou, não tinha dinheiro para mandar os atletas para fora. Essa era a realidade do esporte até o início da lei de incentivo e lei do esporte hoje em dia. Então, a gente não tinha muita oportunidade, né? E nem se abria para os atletas. Então, muitos atletas que assim, tiveram um grande potencial, às vezes, de se desenvolver, acabaram ficando pelo caminho e eu acabei que fui um deles. E eu acabei tendo várias lesões de tornozelo, joelho. Sempre que você tenta ser atleta, passa um pouquinho, vamos dizer assim, do limite acaba machucando. E na parte competitiva, eu sempre fui muito competitivo, então eu sempre tentava ir um pouquinho mais. Já olhava para o Aí, lado, né? Você falou, já uhum, competia com o do lado ali. exatamente por aí. Aí em 97 eu comecei a mudar um pouquinho de figura, né? Passei de atleta para técnico, né? Aí continuei ainda atleta e técnico entre 97 e 2000. E em 2001 eu tive a oportunidade de fazer o curso de mestre de armas, que antigamente era a única maneira de se formar como professor de esgrima aqui no país, que é o curso da Escola de Educação Física do Exército, né? E fiz o curso, acabei indo bem no curso, fiquei bem classificado, fiquei como instrutor do curso. Aí fiquei como instrutor do curso durante 4 anos, né? Até, Vem vamos dizer, a cá! parte. Ah, não, a gente precisa de um professor. Você aprendeu, vem aplicar agora e vem ensinar, É né? mais ou menos por aí. Aí, como, assim, tinha uma bagagem grande como atleta e tudo mais, acabei ficando como instrutor e aí tive várias oportunidades. Fiz 3 cursos internacionais de técnico, um em Cuba, 2 aqui no Brasil, com convidados internacionais. 2002 fui responsável por organizar os Jogos Sul-Americanos aqui no Rio, em Botafogo. Foi uma competição assim que foi... Ó, os Jogos Sul-Americanos eu acho que iam ser na Colômbia, aí deu problema, o Brasil abraçou,
como forma de plataforma, já pensando no Rio, aí já tinha a plataforma do Rio, era Rio 2008, né, a candidatura, pré-candidatura, já pensando em trazer uma Olimpíada para o Brasil. Depois disso, fiz o PAN de 2007, fui responsável também, junto com o senhor Gerli, lá, por organizar os Jogos Pan-Americanos aqui do Rio 2007. Do Rio 2007, eu fiz a prova de árbitro internacional e passei a ser árbitro internacional. Já era árbitro nacional desde 2001, passei a ser árbitro internacional também, a É legal viajar o porque, mundo. mesmo que você tenha parado de ser atleta, por isso, por aquilo, você seguiu, né, nessa carreira e foi Sim, evoluindo na sim. carreira, né? Foi gradativamente aumentando aí, vamos dizer assim, o rol de responsabilidades, né? Em 2002 também eu passei a ser presidente da Federação de Esgrima do Rio. A gente brinca que as federações pequenas são federações que vivem dentro do porta-mala do carro do presidente, que na verdade eu sustentava do meu bolso a federação, né? E isso era uma coisa que era normal. Se você vê os esportes pequenos, a maioria até hoje ainda funciona um pouco dessa forma, infelizmente. Aí eu fui presidente da Federação do Rio de 2002 a 2016, né? Só já para encurtar a parte da federação. Em 2011, fui responsável por organizar os Jogos Mundiais Militares, né, aqui no Rio também. E aí, finalzinho de 2011, participei do processo seletivo para ser Sport Manager do Rio 2016. Aí fui selecionado para ser o Sport Manager tanto da esgrima como da esgrima em cadeira de rodas aqui nas Olimpíadas do Rio. E a partir daí, o mundo abriu-se ainda mais, né? A gente brinca que, vamos dizer assim, parece que você estava vindo assim num caminho, desenvolvendo, adquirindo experiência, de repente viraram para você, ó, agora você está pronto. Aí disso você vai. Campeonato europeu, você passa a organizar, você passa Jogos Europeus, Jogos Pan-Americanos, você entra no hall, Campeonato Mundial, já são 8, 9 campeonatos mundiais, são 8 Copas do Mundo, 4 Grand Prix, e assim E vai. você lembra Então, tudo, né? Não esquece nada, né? não, eu devo ter diminuído alguma coisa, né? Então, fora a parte de arbitragem também, né? Então, eu vivo muito o mundo da esgrima, né? Eu tive muita oportunidade antes ali do Rio 2016, até como eles vinham com uma forma de preparar a pessoa que vai ser o responsável. E como eu tive vamos dizer, a oportunidade de fazer um bom trabalho, né, no Rio 2016, se abriu ainda mais portas na minha frente, né? Porque Então, ali, né, é um mundo, né, de contatos ali com Olimpíadas, né? exatamente, eles viram, olha para você assim, poxa, esse era o cara que eu precisava para isso aqui. Aí me tiraram da arbitragem, aí me colocaram na parte de organização de competição internacional. Então, a partir daí, vamos dizer, eu fiz todos os mundiais de 2016 a 2019, né? Aí entrou nos Jogos Mundiais Militares, 2015 e 2019, passei a ser membro do Comitê Executivo da Esgrima em Cadeira de Rodas, e aí vai somando uma coisa na outra. E hoje eu também estou como delegado técnico dos Jogos lá de Tóquio, né? Então, vira e mexe, eu acordo de madrugada aqui para fazer reunião com o pessoal lá, né? E também dos Jogos Olímpicos como diretor de prova e chefe de protocolo dos Jogos de Tóquio na parte de esgrima, né? Tudo relacionado. Eu digo que eu fiz um caminho todo, mas dentro de um esporte só. Não. E é legal porque, como você tem o Olímpico e o Paralímpico, né? Você ainda consegue já atender as duas demandas quando tem competições com as duas frentes, né? Eu penei um pouquinho para aprender o Paralímpico, né? Porque a gente tem aí, às vezes, até um certo preconceito da coisa, porque a gente, às vezes, a gente tem medo do que vai aparecer, do que vai acontecer. Mas, muito pelo contrário, o pessoal tem uma cabeça muito legal. Poxa, assim, é gratificante trabalhar com os atletas paralímpicos, né? Que eles demonstram superação o tempo inteiro, eles te ensinam muita coisa. Então, assim, o retorno é muito positivo, isso é muito legal. Não, ontem eu até fui conhecer um projeto em tênis em cadeira de rodas. Então Eu foi vi muito lá no seu legal. stories. Tentei lá na cadeira, tentei. Então é muito legal você se colocar na posição do outro, né? E o mundo paralímpico lá, quando a gente esteve nas Olimpíadas também, no ciclismo que eu toquei o velódromo, tinha também o paralímpico. Então isso é muito bacana. Deixa eu ver, que aqui mudou, né? Da época que eu fazia lives ano passado para essa, eu tinha separado aqui, vamos ver se eu consigo colocar aqui umas fotinhas suas ali do seu Ela vai Instagram. passar vergonha agora.
Olha lá, o Instagram tá me cortando agora. Eu vi que reparei nisso numa live de um amigo meu. Mas conta aí, essa fotinha aqui, ó. Essa aí foi em Londres, né? Tinha sido selecionado no finalzinho de 2011 para começar o trabalho de Sport Manager. E aí eu fui para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres, tive a oportunidade de participar na melhor posição que pode se ter em termos de Olimpíada. É você ir para uma Olimpíada como observador. Ah, Você aprende muito, você não tem responsabilidade nenhuma, você entra em tudo que é lugar, fala com qualquer pessoa. passe Essa é a minha... VIP. Se tiver alguma coisa para escolher, não, eu quero ir uma vez na vida para uns Jogos Olímpicos ou para uns Jogos Paralímpicos, que seja como observador, porque você, tirando o relatório monstro que você tem que fazer depois quando volta, né, a experiência que você tem é muito legal. E assim, eu Aham. nunca tinha ido para uns Jogos Olímpicos, então eu cheguei lá, tudo era assim, novidade. Aí você ficava olhando, Uma oh, aí, criança, né? que igualzinho criança. E assim, tinham atletas que, por mais que eu tenha arbitrado e tudo mais, alguns atletas você sempre olha assim com uma admiração muito grande, né? Então eu olhava assim para alguns atletas assim meio que até com um pouquinho de medo de se Tá bom, bom. aproximar e tal, mas é muito legal. Vamos ver se volta. Foi uma experiência ímpar na vida. Eu acho que talvez seja a melhor fase em termos de Olimpíada que eu tive foi essa aí, como observador. Muito bem. E essa daqui, ó. Essa aí é numa Copa do Mundo não, a Copa do Mundo de Eger, se eu não me engano. Foi uma das primeiras Copas que eu fui como diretor de prova. Eu estava assumindo a parte de esgrima em cadeia de rodas na, vamos dizer assim, na parte mundial, né? Então foi meio que um teste para mim essa competição, que eu estava ali ainda no estresse de eu não posso errar nada, eu não posso comparar as coisas, eu tenho que estudar o regulamento. Eu lembro que eu passei aí do voo daqui para Paris, que são aí por volta de umas 12 horas de voo, eu passei umas 6 horas lendo e relendo o regulamento. Não, Nossa, isso aqui já eu brinco que o regulamento a gente fala que nem, assim, eu vou chamar a atenção de nome completo, né? Preliminar. Daí você pega, não, o ataque é a ação ofensiva inicial da fase da arma consistente. Sai assim, né? E eu passei umas 6 horas lendo e relendo, assim, de medo do que podia apresentar lá na competição. Mas graças a Deus foi deu tudo tudo bem, o certo. pessoal gostou do trabalho e deu tudo certo. Ó, ainda teve alguém aqui, ó. Gabi Viana, que falou: um dia teremos uma foto juntos nas Olimpíadas. Com certeza, Gabi, ó, tô confiando em você. Então vocês já se conhecem. Já, ela é atleta nossa lá da confederação. Ela é uma Ah, atleta que, assim, ainda é muito jovem, né? Mas, assim, tem um futuro muito promissor dentro da esgrima. E a gente está investindo como confederação, né? Hoje eu estou ainda como vice-presidente da confederação e diretor técnico. Então, ou seja, mais um dos macaquinhos que a gente carrega, né? é. E a gente está investindo numa renovação, né, dentro da equipe, das equipes principais, e ela é uma das atletas que está aí despontando, que a gente espera que dê tudo certo e ela vá muito longe. Show, e é legal porque você vai trabalhando para o mundo inteiro, né? Vão surgindo oportunidades e tudo. Essa É daí muito legal. com o Essa aí nosso é aqui em casa, mascote, né? né? Na Carioca Arena 3, eu brinco que foi minha casa durante praticamente 3 meses, a Carioca Arena 3. Sabia cada parafuso que estava lá. E ficou legal essa brincadeira que eles fizeram, né? Do mascote com Sim, ficou muito o legal equipamento. com os equipamentos e tal. Eles fizeram adaptação. Aí o legal é que assim, a gente às vezes tem que meio fingir que é surpresa, né? Mas a gente aprova tudo antes. É, ó, essa espada aqui, ó, não tava. Esse florete não tava verdadeiro, não. Não, é muito legal. Mas assim, eu só tive a oportunidade de ver pronto nessa hora aí, mas assim, é muito legal. Ai. E aqui também algumas competições aqui. Esse aí é Campeonato Mundial da Polônia. O outro, esse aí Tá também. Esse eu acho que era como na Polônia árbitro, também. Não, esse aí eu estava como diretor de organizador. prova. Legal. Estava como diretor de competição. A gente vai, esse é nos Jogos Mundiais Militares, na Coreia. Esse aí, as medalhinhas lá, que a gente estava já vendo como é que a gente ia fazer a parte de protocolo de um campeonato mundial.
Aí a gente tira a medalha, a gente tira a foto de tudo para levantar a ideia, né? Para ver qual que fica mais bonita para você poder empregar. Tudo é experiência, tudo é aprendizado. É isso que é muito bacana. Ó, falaram que você é chique. Arno é chique. O povo que Ai, Renato. acaba me vendo assim, muito mais do que eu sou, eu brinco. Aí teve essa aqui também, um congresso Esse foi, 2019. foi no congresso na Suíça. A Esse gente aqui. é, é um congresso que ele tem anualmente, né, da Federação Internacional, que decide não só a parte de regulamento, mas a parte orçamentária e todas as atividades da Federação Internacional. É um congresso que, assim, a gente tende a não dar muita importância para as atividades políticas do esporte, as políticas esportivas, políticas de doping e tal, porque normalmente a gente não inflige diretamente na gente, mas é uma coisa muito importante. E, assim, você só começa a ser respeitado, eu brinco que depois de uns 7, 8 anos indo no congresso, o pessoal olha para você, ah, esse aqui eu conheço. É, esse eu já vi. Esse Se manda. você chega novo ou alguma coisa assim, o pessoal te olha, ih, lá vem mais um. E eles ainda tratam assim, o pessoal da América do Sul e América Central, ah, não, é mais um cucaracho. É difícil às vezes essa questão, mas assim, tem uma certa discriminação com as pessoas, né, que vêm, porque a gente nunca teve muita história dentro da esgrima. Tirando aí o campeonato mundial da Nathalie, que eu tive, graças a Deus, a oportunidade de estar junto e participar, a gente não tem muita história de resultados expressivos, né? A gente tem vários resultados positivos, várias participações de Olimpíada, o todo com o melhor resultado masculino, a Nathalie com o melhor resultado feminino nas Olimpíadas aqui do Rio, mas assim, a gente nunca tinha tido no Mundial Adulto uma medalha. E aí a gente ainda estreou com chave de ouro, foi campeão mundial em 2019 com a Nathalie. Foi uma emoção muito grande. Eu olhava para o pessoal da equipe e ninguém acreditava, todo mundo chorando, assim, muito bacana. Que legal. Ó, a Mônica falou que você representa muito bem nacionalmente e internacionalmente. Não, Muito bem. obrigado, Mônica. Show. Então agora, ó, então me conta um pouco aí sobre o esporte, porque eu acho que é uma coisa bem desconhecida, né, do pessoal, assim, como é que funciona, como é que são as regras, os 3 tipos de espada, não é isso? Eu tô falando besteira. Vamos lá. A gente tem 3 modalidades na esgrima, né? A gente tem a espada, o florete e o sabre. As 3 modalidades se diferenciam basicamente por, vamos dizer, 2 coisas, né? Tem outras regras mais específicas, mas a que dá assim, uma noção mais geral são a maneira de se dar os toques, né? E a superfície válida. A espada, os toques, agora eu vou até pedir para o pessoal depois dar uma pesquisada para ver qual que é cada um, porque eu acabei que não tenho nenhuma delas aqui em casa, né? Eu só tenho lá no clube. Quem quiser ir lá fazer um monte experimental, fica à vontade, a gente recebe e já mostra tudo. A espada, né, ela tem um copo um pouquinho maior, que ela protege a mão, né, e o antebraço. Os toques são dados com a ponta e a superfície vale do corpo inteiro. O florete, os toques são dados somente no tronco, não vale os toques nem nas pernas, nem nos braços, nem na máscara, né? E também somente com a ponta. E nós temos o sabre, que eu posso tocar com qualquer parte da lâmina, da cintura para cima. Olhando assim, a grosso modo, você fala, ah, não, é tudo a mesma coisa. Mas é totalmente diferente. Na verdade eu tava vendo que um é mais reto, o outro é mais arredondado, não é isso? Deixa eu ver. Quando eu fui no o Clube copo. Militar, tinha uma. Deixa eu ver se eu tenho a foto aqui. Você tirou várias fotos, postou várias fotos Vou ver se eu legais, acho né? aqui, enquanto a gente fala. Então um é E mais redondo, né? o copo do sabre, ele tem um formato, vamos dizer assim, com o que a gente chama de proteção lateral, né? Ou considerado também, eles falam que é o tal do tranchan, que é uma proteção lateral que protege a mão dos golpes de lado, né, e de ponta. O florete e a espada, o copo visa mais proteger a parte da mão, no caso do florete, né, de algum choque, e a espada dos toques no antebraço. Eu tenho. Não sei se eu posso botar isso aqui ou não. Não vou botar isso, não. Peguei a internet e deixei. Que tem a imagem. Enquanto eu continuo procurando aqui, me diz uma coisa: você sabe a origem,
o que quer dizer a palavra esgrima, onde começou, alguma coisa assim? Vamos lá, a gente tem a primeira espada, né, que se tem noção aí dentro da história, é uma espada de 4.500, 4.800 antes de Cristo. Ela foi uma espada de um rei, acho que é rei Ur, alguma coisa assim. Tá? Lá atrás, se eu não me engano, era na Mesopotâmia, alguma coisa do gênero. Como esporte, vem desde a primeira Olimpíada, é um dos poucos esportes que participou de todas as edições dos Jogos Olímpicos, e ele foi se adaptando. Na primeira Olimpíada teve uma modalidade só, e aí depois foi mais como demonstração, não competitivo de toque, e aí a partir daí foi incorporando as outras modalidades. É até um fato curioso de o porquê que a roupa de esgrima é branca, né? É Ah, porque é. nesses primeiros combates, os atletas colocavam uma ponta com uma tinta, Ah, porque não né? tinha, não era eletrônico, né? Não era eletrônico, não tinha nada de parte eletrônica, então manchava a roupa do adversário, significava que você tinha tocado, né? Tocou. É. Ah, E assim, a arte imita o combate, né? A esgrima ela veio da parte de combate, inicialmente dos combates dos campos de batalha e depois na parte dos duelos, em que foi limitando o número de adversários em que você lutava. Entrando também com o advento da pólvora e tudo mais, a parte de esgrima como combate, ela passou a ter um menor valor em termos militares, né? E passou a ter um termo mais competitivo e mais de, assim, a elegância do duelo e vamos dizer, você ter a disputa entre duas pessoas para resolver uma coisa específica. Então, começaram os duelos ao primeiro sangue, aí, às vezes, nem para matar, às vezes ganhava a disputa quem tirasse o primeiro sangue do adversário. Aí tinham duelos até a morte. Aí depende muito do grau que bom vamos que dizer assim, mudou no meu olhar. com certeza. Mas era assim, eram muitas rixas pessoais e muitas coisas assim que eram decididas dessa forma ali na parte da Idade Média, Idade Moderna, até os idos ali de 1800 e alguma coisa. Ainda existem relatos de duelos, ali até por volta de 1850, alguma coisa nesse tipo. Mas aí mudou tudo, graças a Deus. O esporte hoje é um esporte extremamente seguro. As últimas regras em que apertaram mais a questão de segurança e tudo mais, elas vieram a partir de 1983, em que teve um último acidente assim sério na esgrima, foi acho que durante um campeonato mundial, alguma coisa assim do gênero, e mudou toda a regra de proteção, né? Então, as roupas oficiais, elas são feitas de Kevlar, que é o mesmo material do colete à prova de bala. Então, as lâminas, elas não quebram mais de forma que você tem uma ponta, então ela quebra de seção reta, então é mais difícil de perfurar qualquer roupa ou qualquer superfície. Então, foram medidas que foram adotadas, a máscara é de aço trançado. Então, a segurança, ela é realmente um fator que a Federação Internacional colocou como prioridade em termos de esporte, e isso foi excepcional até para, vamos dizer assim, para a sobrevivência do esporte. Imagina se hoje uma pessoa está praticando alguma coisa e acaba se machucando de alguma forma. Aqui no Brasil a gente tem poucos casos de acidente, graças a Deus. Eu não lembro de nenhum ter sido fatal. Tem algumas assim, pessoas que se machucaram, mas normalmente é por erro dela mesma. Então, Ah, um material que ela, vamos dizer assim, está fora da validade, ou uma roupa que já era para ter sido trocada, ou um material que você deixou de usar, entendeu? Porque se você seguir os protocolos de segurança, você não vai ter problema eu, nenhum. eu até achei curioso que quando eu fui fazer aula experimental, eu tava com a minha mão. E aí você falou, não, tem que botar a mão pra trás. E aí às vezes fica numa pose assim, né? Aí fala, ai, por que tá com essa posezinha? Mas na verdade é porque você falou que não é. É pra proteger sua mão, né? Pra você não acertar, não Um dos machucar, né? motivos é para proteger a mão, né? A gente tem a posição de guarda clássica e ela te dá um fator assim, motor e equilibrador que se fala em termos técnicos. Mas é muito importante você não deixar a mão na frente, porque se bate a lâmina, dói bastante, né? É Às porque vezes essa não mão não chega, tem luva, ela não tem luva, né? ela não tem luva e não tem função nenhuma.
durante assim, o combate, porque ela não segura a arma, você joga com uma mão só o tempo inteiro. Você só pode trocar de arma em caso de lesão, né? E normalmente, assim, poucos atletas são ambidestros e poucos atletas conseguem jogar com os dois lados, né? Aham. Eu tive a oportunidade de ver uma atleta até brasileira, foi campeã sul-americana, com o braço trocado, né? A Karina Lakerbai, poxa, ela estava como técnico dela no Campeonato Sul-Americano no Chile, né? E ela ganhou, o pai dela era o técnico dela, só que o pai dela não pôde ir, eu estava como técnico da equipe brasileira, ela foi como minha atleta, eu brinco com ela até hoje, que ela só foi campeã sul-americana quando E estava na minha você mão. treinou ela. Não, mas O pai foi não tem muito nada a ver legal. com isso. Não, o pai não fez toda a preparação, não fez, não ajeitou tudo, só largou prontinha. Não, mas é muito legal. E até o Augusto estava comentando, né, que devido à posição que você fica, né, uma perna na frente e uma atrás, uma acaba sendo mais grossa que a outra, não é? A coxa? Isso a gente, vamos dizer assim, atleta não é saúde. Realidade é essa. Todo atleta ele passa do limite, ele faz exercícios que vão dar uma vantagem a ele a mais. Não é o praticante. O praticante normalmente não tem uma diferença considerável entre a parte muscular, assim como no tênis, por exemplo, se você for ver o antebraço de um tenista, né, um é deste tamanho, o outro é deste tamanho, até pela movimentação e tudo mais. É porque ele passa realmente dos limites para chegar a um resultado. Então, a gente até foi a tese de final de curso minha, que foi a dismorfia ou diferença entre a perna da frente e a perna de trás do esgrimista, né? Alguns atletas chegaram até a quase 6 centímetros de diferença de coxa entre uma e outra. Nossa. Mas aí são atletas que treinam 6 vezes na semana, 7, 8 horas por dia, né? Fazem parte de preparação muscular, preparação técnica, preparação física. Então, são atletas que realmente buscam um resultado acima do normal. Mas o praticante, esse não teve assim uma grande 2, 3 vezes na semana, não teve grandes diferenças. Uhum, né? E dói a perna, né? Ficar naquela posição assim já A chega gente uma hora. trabalha a parte de isometria, trabalha muito a parte de coxa, trabalha muito panturrilha, trabalha muito a parte dos glúteos. A gente brinca que se as mulheres descobrirem a esgrima, pô, porque trabalha muito bem. É uma localizada muito mais interessante, vamos dizer assim. E tá correto dizer que é uma luta? Você pode usar esse termo hoje? Ah, eu vou lutar esgrima? Não, a esgrima mais ou menos aboliu a palavra luta, né? É lá quando para diferenciar o que era duelo do que era competição esportiva, né? É considerado uma luta, você tem toda a parte, um adversário contra o outro, dentro de regras. O conceito é o mesmo, só que a gente fala que o atleta joga a esgrima, não que ele luta a esgrima, né? Pela questão aí, principalmente histórica e tudo mais, que separava, né, a parte, quando você ia realmente lutar, você ia para um duelo. Quando você ia jogar, você ia para uma competição. Então, basicamente, eles diferenciaram dessa forma para que você não tivesse nenhum problema em termos gerais, assim, não, eu vou lutar esgrima. E normalmente luta tem um cunho mais assim Mais negativo. ofensivo, assim, e assim, quiseram realmente tirar isso do esporte, né? De ter essa parte de ofensividade, até de machucar o outro, quiseram tirar isso tudo do esporte, né? O termo é. É. E quais são os equipamentos, então? Você tem, além da espada, você tem, você falou, você tem o colete, né? Que tem, é do mesmo de prova de balas, né? Que você falou aqui. Você tem a Vamos, máscara. vamos lá. A esgrima, ela é um tênis, né? Meião, começando de baixo para cima. Tênis, um meião que cobre até a altura do joelho. Uma calça que vem abaixo do joelho até acima da linha do umbigo. É do mesmo material também de Kevlar, também, que protege, que é feito colete à prova de balas, né? Aí tem uma que a gente chama de plastron interno, que é uma segunda roupa dentro da roupa de esgrima, uma roupa que cobre as duas mãos, então, ou seja, que cobre até a linha do punho, então você fica com duas roupas no braço armado
e uma roupa no braço desarmado, porque a roupa, o plastron é só meia manga. Né? A luva do esgrimista, né? O fio de corpo, que é o que conduz a eletricidade da lâmina até o aparelho, e aí vem a máscara e a luva do atleta. Né? Isso no caso da espada. No caso do florete e do sabre, a gente ainda tem o colete metálico, né? Que ele serve para demarcar a área válida do adversário. Então, na espada, como a área válida é o corpo inteiro, você não tem nenhum colete para separar o que é válido ou não válido. Ah, Mas tá. no caso do florete e do sabre, o colete metálico é justamente para você poder identificar. Então, no florete, se tocou numa área válida, acende colorido. Tocou numa área não válida, acende a luz branca. Ah, e aí já ajuda, né? O árbitro ali já. Ajuda muito o árbitro, porque se não for isso, não É vai. muito difícil, né? Porque é tão rápido aquilo. Tu tocou? Tocou ou não tocou? Não sei, não vi. O árbitro, ele tem, a gente fala até que o árbitro às vezes tem um super poder, porque ele consegue enxergar algumas coisas e você olha assim, não, ele não viu isso. Aí você vai, às vezes, no vídeo, em slow motion, ali, no quadro a quadro, caramba, foi isso mesmo. E aí, você é Mas um assim, é o deles, olho né? Então você treinado, deve ver né? umas coisas ali que a gente não vê, né? O olho treinado que a gente fala. Mas assim, é muito estudo, muito trabalho de vídeo. Então, hoje em dia a gente está com uma dificuldade muito grande dentro da Federação Internacional, porque a gente não sabe como os árbitros vão voltar à atividade. Porque você está treinando, é a mesma coisa que o atleta. O atleta vem treinando, treinando, treinando e foi para a competição. O árbitro vem arbitrando, 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 chega na competição principal, ele está com os olhos, com o regulamento, tudo isso fresco na cabeça. Só que a parte de arbitragem, além dos atletas, está 1 ano e meio sem trabalhar. Um ano Aham. e meio sem sentir pressão de técnico gritando, sempre sentir pressão dos atletas. Então, é uma preocupação grande, principalmente agora no retorno das atividades, como a arbitragem vai se portar também. Tem a questão dos brasões, não é isso? Tem mudança de cor, uma coisa assim? O que que acontece? Cada sala tem uma maneira de trabalhar, né? Normalmente, quando você tem uma organização dentro da sala e tudo mais, você procura desenvolver os níveis dentro de quem pratica e tudo mais, até para passar um grau de dificuldade de exercícios e tudo mais. E isso é muito interessante, a maneira como assim, alguns clubes trabalham, que você às vezes recebe um atleta que vem lá do Rio Grande do Sul para sua sala, ele é nível tal, você já sabe que você consegue trabalhar um tipo de ação que é mais elaborada do que simplesmente chegar, começar do zero com ele e não perder assim a parte de ânimo, incentivo e tudo mais. Então, a gente basicamente divide essa parte por níveis, né? Então, a gente coloca aí 7 níveis dentro lá da sala, que é como a gente resolveu dividir o conhecimento básico de cada arma. E aí o atleta, a cada 6 meses ou 1 ano, dependendo do nível, ele vai fazendo provas e subindo de nível. Cada vez que ele sobe de nível, ele tem mais novos exercícios e mais responsabilidade dentro da sala. A partir do 3º nível, a gente coloca eles também como monitores para trabalhar junto do pessoal que está chegando, para explicar e tudo mais. Então, a gente vai ensinando não só ao que ele tem que fazer, mas como ele observa os erros dos adversários e tudo mais. Então, são coisas assim que servem também para ele durante um combate. Então, quando você consegue observar umas características de um adversário, você consegue colocar uma estratégia de combate para aquele adversário. Então, a observação é muito interessante também e, assim, primordial na esgrima. Nossa, são vários detalhes, né? E na verdade é sempre numa, como é que eu vou dizer, uma pista retangular? É o mesmo formato sempre? A gente joga, né, dentro de uma pista que ela tem de largura de 1,5 m a 2 metros, né? Ela tem 14 metros de área válida, e aí dentro tem várias, vamos dizer, dividido em várias posições, tem 2 linhas em que você reinicia sempre o combate, aí tem uma linha central que a gente chama de linha central, né? E tem as zonas de atenção e as linhas finais. Então são 14 metros em que o atleta pode se desenvolver, marchar, romper, fazer toda a movimentação, e a parte final, além desses 14 metros, ainda tem 2 metros
para trás desses 14 metros, que seria, a gente chama de área de escape. Então, uma pista de esgrima completa, ela tem de 18 a 20 metros. Então, às vezes se coloca 2 metros, às vezes se coloca 3 metros de área de escape. Depende muito aí da competição. E a competição é sempre individual ou tem grupo também? Tem alguma maneira de fazer diferente? Um atleta joga por, vamos dizer, tem as competições individuais e tem as provas por equipe. Só que nas provas por equipe, cada atleta joga individualmente contra o outro. Então, você tem um grupo de atletas contra outro grupo de atletas. E todos daqui jogam com todos daqui. Né? E vão somando as pontuações até chegar a 45 pontos. Né? É como funciona a competição por equipes. Na competição individual, a gente tem 2 fases. Uma fase classificatória e uma fase eliminatória. Isso depende da competição também, porque nos Jogos Olímpicos só tem a eliminatória. A classificatória, ela é jogada a 5 pontos dentro de um grupo. É como se fosse fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol, em que dentro daquele grupo todo mundo joga contra todo mundo, e aí depois daí se ranqueia todo mundo, e aí entra numa chave em que o melhor joga contra o pior, e assim vão eliminando até chegar às quartas de final, semifinal e final. E essa questão de como é que são as categorias? É por idade, é por peso, é por... As categorias na esgrima, elas são por idade, né? Então a gente começa, vamos dizer, em termos nacionais, a gente tem o sub-9, sub-11, sub-13, né? E tem também o sub-15. A partir dos 14 anos, a gente tem categorias internacionais e nacionais. Elas se confundem, mas o atleta só começa a jogar provas internacionais válidas para a Federação Internacional a partir dos 14 anos. Que aí dos 14 aos 17 é chamado de categoria cadete, né, que são os iniciantes dentro da esgrima. Aí depois da cadete você tem o juvenil, que é de 17 a 20, então no ano que o atleta completa 20 anos é o último ano dele como juvenil. E a partir daí a gente tem o sênior, que aí é dos 20 anos em diante, e aí entra todo mundo dentro do mesmo balaio. Então a gente tem, às vezes, assim, alguns atletas de assim, mais idade, assim como eu estou agora, uns 40 e pouquinho, jogando Jogos Olímpicos de igual para igual com um atleta de 21, 22 anos. Então a experiência e tudo mais, ela conta também dentro da esgrima. Então, vamos dizer, não é só a idade que pesa, tem também muita experiência, tem muito jogo, tem muita parte física, trabalha muito físico, os atletas de esgrima têm que ter um preparo físico muito bom, e assim, mais específico para o esporte, né? Mas, assim, é muito, muito bom o trabalho físico dos atletas. E qual que é uma idade média que os atletas param? A maioria é com 28, 30, não tem? Competitivamente, assim, os atletas param assim não, eu vou parar de competir provas internacionais, né? Então eles param aí por volta de 44, 45 os melhores atletas, né? Então o atleta que chega na equipe brasileira aí por volta de 22, 23, eles começam a parar, depende muito se teve lesão, se não teve lesão, se ele continua competitivo, né? Então tem algumas questões aí que acabam entrando. Mas, assim, no Brasil, em linhas gerais, por volta dos 35, 36, eles começam a não competir, não buscar resultados mais internacionais. Eles passam continuam jogando, porque você vai jogar até os 60, 70, às vezes até 80 anos, né, que a partir dos 50 você tem a categoria Master, né, mas tem gente que joga com 52 e está jogando campeonato mundial sênior normal. Mas, assim, depende muito de como a pessoa se cuidou durante esse período todo. É isso que é uma coisa, assim, bem legal da esgrima, que você tem uma longevidade muito grande. Não tanto quanto o tiro, mas você consegue se manter competitivo durante muitos anos. Olha, a Deia colocou aí, não esqueça os veteranos, e nos Estados Unidos tem mais de 80 lá, plus ele, pessoal. Eu brinco que eu tô no pré-veterano agora, né? Eu brinco que daqui a pouquinho eu vou dar mais atenção ainda para os veteranos, porque eu já vou estar nessa categoria. Mais uma coisa pro seu currículo. Não, com certeza. E me conta uma coisa, qual é a diferença entre o olímpico e o paralímpico no esporte? Vamos lá. O olímpico, ele é jogado dentro dessa pista e tudo mais.
O Paralímpico, hoje, ele é jogado numa cadeira de rodas. A gente chama de esgrima em cadeira de rodas. Depois da Paralimpíada de Tóquio, ele vai mudar de esgrima em cadeira de rodas para esgrima paralímpica. Porque a Federação Internacional está abrindo a possibilidade, aí a gente está fazendo estudos, para também incluir a esgrima para cegos, dentro do hall de competições da esgrima paralímpica. Mas é um estudo Nossa, que ainda está isso é sendo feito. difícil, hein? É, Porque é bem a difícil. bike até dá, assim, vai ali no velódromo, tinha bike, uma na frente, uma atrás, agora na esgrima que você tem que acertar a pessoa. É muito, assim, muito interessante. Eu vi somente 2 vezes o jogo, tive a oportunidade de ver só 2 vezes. Você tem muito poucos atletas ainda no mundo e tudo mais. Você tem, eu acho que 3 países só que fazem, que é a Itália, a Alemanha e eu acho que França, que tem alguns, acho que só esses 3 países que tem alguns atletas. Tem algumas regras específicas que estão ainda se desenvolvendo e tudo mais, mas hoje, basicamente, os atletas de esgrima em cadeira de rodas, eles jogam no que a gente tem em cima da cadeira, presos por um fixador, que delimita a distância. E a movimentação do atleta ela é feita com o tronco, né? Então, você tem 3 categorias, a categoria A, que você tem controle total do tronco, a categoria B, que você tem controle parcial do tronco, e a categoria C, que você tem muito pouco controle do tronco, às vezes não tem controle de movimentação do braço e algumas coisas dessa falta de mobilidade. Então, é mais ou menos assim que ela é dividida, e dentro dessas categorias, os atletas jogam presos à cadeira. Basicamente, um é na cadeira, o outro é em pé. Basicamente isso. E lá nos Jogos Olímpicos, né, qual que foi a dificuldade? Por exemplo, a gente no velódromo teria as bikes, a gente teria que trazer as bikes. Qual é a maior dificuldade? Qual foi a maior dificuldade do Olímpico para o Paralímpico na questão da esgrima? A diferença dos dois, qual foi a maior A dificuldade? dificuldade, por exemplo, porque um tem a cadeira de rodas, ou tinha alguma outra coisa que foi mais, que deu mais trabalho, vamos dizer, do Olímpico para o Paralímpico, ou não? Não teve tanto... Olha, o mais difícil em termos do Olímpico para o Paralímpico, para mim, foi que a gente teve que jogar todo o planejamento paralímpico no lixo, porque a gente estava previsto para acontecer os Jogos Paralímpicos, os Jogos de esgrima em cadeira de rodas, em Deodoro, e a gente teve que mudar em 10 dias para Carioca Arena 3. Putz, eu achei que fosse ser tudo na Carioca. Não, depois que terminaram os Jogos Olímpicos, o diretor de esporte do Rio 2016 vira para mim, Arno, posso falar com você? Eu, sim, pois não. Ele, sabe aquela esgrima que você queria fazer e era para estar previsto lá em Deodoro? Sim, tá tudo pronto, eu já estou saindo daqui da Barra, estou movendo o pessoal para lá, estou indo fazer tudo. Não, a gente fechou o Parque de Deodoro, vai ser aqui na Carioca 3. Eu, como? Gente. Aí lá foi, a gente senta a equipe, faz planejamento, muda, dá, não dá. Aí tinha o judô, né, que era com problemas visuais, né? E como é que a gente vai fazer? Porque eles só tinham uma rampa, a gente precisava de no mínimo uma rampa do outro lado, e aí vai. Essa foi uma das grandes dificuldades, o planejamento, né, de uma para outra, essa mudança do planejamento. Mas, assim, graças a Deus eu tive muitos amigos dentro do Rio 2016, né, que me ajudaram bastante. Então, um me deu um pedaço de carpete, o outro me deu e entre os jogos, passei no Parque Olímpico recolhendo o material que o pessoal não estava utilizando para utilizar na minha arena. Só de carpete, eram 9 esportes diferentes que eu tinha de carpete dentro da esgrima em cadeira de rodas. Gente. Foi um desafio muito grande. Mas em termos assim. Não era bem. Assim, você chegou, você subiu, alavancou ali o meu problema. O problema não era tão assim, né? Mas assim, em termos logísticos e tudo mais, de diferença, é que tem todo um aparelho a mais que você tem que ter, né, na parte de esgrima em cadeira de rodas, que normalmente o atleta tem a cadeira dele e a cadeira de competição. Então, eu diminuí o problema que eu consegui, dentro da Carioca 3, eu consegui fazer o depósito, área de treinamento, área de competição, área de aquecimento, tudo
com menos de 50 metros, num raio de menos de 50 metros. Então, eu consegui, expulsei um pessoal da mídia de um canto, expulsei, fui ajeitando e consegui fazer o pacote inteiro. E ainda tive a ajuda dos próprios atletas que entenderam o grau de dificuldade e deixaram o material todo lá. Então, o atleta ia só com a cadeira dele para a vila e voltava. E o restante do material ficava tudo lá, então a parte logística de levar o material embora, voltar, ela foi bastante diminuída e isso ajudou muito a operação. Porque, no caso, eles acabam usando duas cadeiras diferentes, né? Uma para o dia a dia e uma para competição. Exatamente. Isso quem é cadeirante categoria B. Normalmente categoria A, ou ele tem uma prótese, ou ele anda e é amputado de um braço, alguma coisa desse tempo. Entendi. Até quero compartilhar aí com o pessoal que eu vi aqui esse filme, né? O Pódio para Todos. E foi muito bacana. Eu super recomendo. E aí, esse para mim é um caso que você pode compartilhar aí um pouquinho da história, se você souber. A Deb Viu é uma atleta italiana em que a gente brinca que a gente só de ouvir a história dela a gente já chora e se emociona, né? Mas hoje em dia ela é uma atleta fenomenal, ela é referência no mundo dentro da esgrima em cadeira de rodas. Ela é uma atleta quadriamputada. Ela não tem as duas pernas e não tem os dois braços. Ela joga com uma prótese encaixada com uma meia na mão. E aí do outro lado ela segura a proteção para fazer a movimentação toda, vamos dizer assim, só com uma parte do braço. Então ela desenvolveu uma força de tronco absurda, e ela está aí basicamente o que... Ela chegou no Rio 2016 com 4 anos de invencibilidade. Ah, nossa. Ela estava desde Londres, que é a primeira competição desde Londres, foi a última competição que ela perdeu, né, alguma coisa, perdeu um combate na pole. Depois disso, ela veio ganhando todas as competições e todos os combates até aí. Teve até um protesto de algumas atletas da categoria dela, dizendo que ela não era da categoria e tudo mais. E aí ela foi levada para reavaliação e foi realmente, o pessoal da reavaliação falou, não, ela só que ela treina mais do que todo mundo. Ela corre atrás mais que todo mundo, ela faz por onde, entendeu? E ela realmente, ela treina muito, eu conheço o técnico dela, a história dela é apaixonante. Só nesse filme que eu vi, eu já fiquei impressionada, é uma pessoa que me marcou, porque se eu lembro mais ou menos bem assim, ela tinha 8 anos de idade, levava uma vida normal e jogava esgrima, para não falar errado, jogava esgrima, não lutava. E aí, de repente, o pai e a mãe tiveram que optar por amputar a perna ou o braço, não lembro qual que foi primeiro, por conta de uma doença. E depois teve os braços ou a perna. Exatamente. Aí, vamos dizer assim, são escolhas difíceis que foram feitas, né? Mas ela teve um problema também de um acidente em casa, em que ela queimou grande parte do corpo. Isso que eu ia perguntar, porque o rosto dela não fazia sentido, assim, pra mim. Então ela se queimou. O que acontece? Ela teve um acidente com uma panela que virou em cima dela. Gente, coitado. Entendeu? Então, isso, vamos dizer, se eu não me engano, um dos braços teve que se amputar por causa disso. Tiveram algumas coisas assim que foram escolhas difíceis feitas pela família para que ela conseguisse sobreviver. A Carol está me ajudando aqui, que foi meningite. Meningite, Obrigado, Carol. Então, além disso, ela teve esse acidente e tudo mais. Mas, assim, eu não conheço os pais, não tive a oportunidade de conhecer, mas, assim, tem uma história de vida bem, assim, sofrida, né? Mas, assim, ela deu a volta por cima. Quando ela colocou de novo o equipamento e tudo, ela voltou a sentir aquela sensação. E aí ela retomou e foi para cima e se tornou referência. E antes de entrar na pista? Não entendi. Tem algum protocolo? Tem. Para você começar o jogo, você cumprimenta ao adversário, né, e ao árbitro. É muito parecido com o que eram os duelos antigos. Você faz um cumprimento ao adversário, né, ao árbitro e ao público, ou seja, as pessoas que estão te assistindo. E após o combate, você, por regulamento, é obrigado a cumprimentar o adversário. Independente se ganha, se perde, você tem que chegar lá e cumprimentar o adversário. Isso está no regulamento e essa descortesia,
ela às vezes pode ocasionar uma exclusão da competição. Você deixar de cumprimentar ou deixar de ter um comportamento adequado em pista, isso pode levar a uma expulsão da competição. E você sente que desde que você começou no mundo da esgrima, teve um crescimento ou não? Ele continua meio estável? Olha, muita coisa mudou. Assim, aumentaram o número de países, aumentou o número de países que brigam por resultados. Isso foi uma coisa excepcional. Então, você tem países que não tinham tanta tradição. Antigamente, a gente nunca poderia pensar numa medalha em termos de América do Sul e América Central. Era só, às vezes, México, Canadá, Estados Unidos, isso lá atrás. A gente brincava que a gente ia para os jogos simplesmente para conseguir vaga nos jogos, era isso, né? Hoje em dia, você teve a medalha da Venezuela em 2012, com o Limardo, então ó, mostrou para todo mundo, ó, é possível. Né? Eu acho que foi um grande divisor de águas a medalha do Limardo da Venezuela. Aqui no Brasil a gente bateu na trave, a Nathalie perdeu ali na quarta de final, o Toldo também perdeu nas quartas de final. E hoje eu digo que hoje a gente está com 2 atletas que estão indo para a Olimpíada com condição de jogar de igual para igual com qualquer um. Legal. Isso eu acho que é a melhor situação que a gente pode ter. E aí eu acho que isso é o que a gente mais está feliz em termos de desenvolvimento, é que hoje em dia a gente não vai só para participar, a gente está indo para competir dentro da Olimpíada, principalmente com esses 2 atletas. Então teve realmente um crescimento aí desde que você começou a trabalhar com esgrima. Assim, eu tenho vários outros exemplos que a gente tem, até em termos de campeonato mundial. Você vai, hoje em dia, o Brasil leva para o campeonato mundial todas as equipes completas, né? Pagam alguns técnicos. Então, hoje em dia, você tem uma possibilidade, uma participação muito maior de atletas brasileiros em termos internacionais. A gente fala que isso é o primeiro passo que tem que ocorrer, porque se o atleta desde criança, desde 15, 16, 17 anos, ele se acostuma com o ambiente de competição internacional, ele quando chega na categoria adulta, ele está em plenas condições de competir com qualquer um. Entendeu? Perde aquele medo que você tem, às vezes, como atleta, de um atleta italiano, um atleta alemão, um americano, que quando você nunca jogou com esse pessoal, você sai para uma competição internacional e você só conhece o ranking, olha lá, poxa, o cara é terceiro do mundo, eu vou jogar contra ele. Mas hoje em dia você pega os atletas, vamos dizer, mais novos, eles são até, brincando, fazendo a devida colocação, eles são meio desrespeitosos, porque eles não estão nem aí para quem está do outro lado de pista. Vamos lá, vamos jogar, ganha quem for melhor. Isso é muito legal. Isso assim, é uma evolução muito grande dentro do esporte nacional. Aí eu, poxa, fico assim, muito feliz dos pais comprarem a ideia de mandarem seus filhos, de às vezes deixarem eles viajar junto com as delegações e tudo mais. Às vezes eles não vão, às vezes vão só as crianças junto com o técnico da equipe brasileira. E assim, isso é uma evolução muito grande. Isso eu acho que é uma coisa que tem que acontecer para o desenvolvimento do esporte. E cada vez que eles vão para fora, eles trazem uma experiência muito grande para quem não foi. Isso ajudam a crescer, ajuda o crescimento do esporte bastante. Legal. E aqui no Rio, se alguém quiser praticar, onde é que ele pode praticar? Vamos lá. Aqui no Rio, a gente tem o Clube Militar da Lagoa, que é onde eu dou aula, junto com o Luciano e com a Juliana. A gente tem na Barra, com o MUT, né, que é no Esgrima RJ. A gente tem no Grajaú, com o Grajaú Country Club. Aí a gente tem um projeto do Pentáculo Militar, do Pentáculo Moderno, com o professor Gifone, lá em Deodoro. A gente tem no Sesc de Madureira, era também com o professor Gifone, e agora ele está assim, passando para um outro professor. Fora as unidades militares, mas aí não é aberto ao público, é mais para os próprios alunos militares. Em colégio militar tem esgrima, a Academia Militar, a Escola Naval, o Colégio Naval. E tem também em Petrópolis, né, o Esporte Clube Magnólia, que também tem esgrima, e lá também é legal que tem esgrima em cadeira de rodas também. Então, inclusive uma atleta, a Fabiana, ela está buscando aí a vaga para os Jogos Paralímpicos, ainda tem mais uma chance ainda de entrar. Show. Muito show.
O... E se alguém quiser fazer uma aula experimental com você, também pode ali no... Pode. Pode escrever e vai Aqui lá. no Clube Militar pode me mandar aqui uma mensagem pelo próprio Instagram mesmo. Aí eu passo meu telefone, a gente conversa, uma aula experimental, vem ver como é que é, eu explico tudo direitinho. Tem assim o contato com o esporte, tem uma vivência com o esporte. E aí a partir daí, gostou, continua, não gostou, agradeço a presença, agradeço a visita e a gente faz dessa forma. Show. E, bom, a gente acabou que, como deu problema na live, sobrou um pouquinho mais de tempo, né? Porque aí não acabou 9h30 a live. Então, se der pra gente continuar um pouquinho mais aqui, me diz aí quem te inspira. Tem alguém aí, algum atleta ou alguém que te inspire? Olha, tem muita gente que me inspira. Hoje em dia, eu trabalho, né, eu sou vice-presidente, estou como vice-presidente da confederação e como diretor técnico. Eu olho para cada atleta, né, que dá o suor, que briga, que treina, que mesmo durante a pandemia a gente passava aqui, eu fazia os exercícios aqui na minha casa, passava para eles faziam a aula online, que continuaram, mesmo nesses tempos difíceis, treinando em pequenos espaços, no corredor de casa, afastando o sofá junto com a mãe para poder treinar. Assim, são as pequenas coisas, não só os grandes atletas, como a Nathalie, como o Toldo, como o Atos, que são os atletas aí que são de ponta, né? A gente ainda tem o Bruno Pelkman, a Karina Trois e a Bia Bulcão, que tem 4 que estão brigando aí pelo pré-olímpico e 2 que já estão classificados para as Olimpíadas. Não só esses atletas, né, eles inspiram na parte da esgrima olímpica, e tem também os nossos atletas paralímpicos que se superam a cada dia, tá, para buscar aí melhores condições de treino, para buscar melhores condições de técnica, de inspiração em todas as pessoas que, vamos dizer, praticam e que me fazem no dia a dia. Eu sou militar, eu saio às 4h30, 5 horas do quartel, aí dou aula de 6 até as 9h30 da noite. Então, às vezes, num dia estressante dentro de um dos trabalhos, eu saio e toda vez que eu vou dar aula, o sorriso de uma criança, assim, são as pequenas coisas que me trazem a grande felicidade de poder dar aula, de poder estar junto da esgrima. Eu acho que a minha vida inteira foi dentro da esgrima, então toda a parte assim, que está no dia a dia, dentro de sala ou fora de sala, de organização de competição e tudo mais, eu gosto do que eu faço. Eu acho que isso que é o mais legal, né? Isso que me motiva bastante a continuar. E é legal porque como você começou tão pequeno, né? Você tem o contrário, né? Quando você vê uma criança, você passou por isso também, né? Então, quem sabe ele não vira um Arno 2. Eu até brinco com muitas crianças que às vezes querem me dar a volta, né? Eu olho para ele, eu já fiz isso, não faz isso não. Eu já tentei dar golpe, já tentei pular cerca, já tentei quebrar alguma coisa, mas não faz isso que não dá certo. E tem alguma loja, por exemplo? Eu nunca vi loja de roupa de esgrima. Não sei se... No Brasil, a gente não tem loja física. A gente tem uma representante de uma fábrica alemã, que é a Daisy Flash, né? Ela, vamos dizer assim, ela vende material através da internet. Eu não sei nem se ela estava vendendo com essa alta do dólar e tudo mais. Ela deu uma parada, né? Até porque pandemia, ninguém estava comprando, mas ela é a representante. Hoje em dia, a única que é autorizada, né, em termos internacionais, é trazer material para o país. Mas, assim, muita gente compra, às vezes, quando vai para fora, em competições internacionais e tudo mais, mas hoje em dia está muito mais fácil o acesso ao material por causa da internet. Tem gente que pede direto da China, tem gente que pede dos Estados Unidos, e assim vai. Mas, normalmente, as próprias salas de esgrima, eles têm aí algum material que pode emprestar para quem está iniciando e tudo mais. Então, a gente brinca e fala que até 6 meses, normalmente, um atleta não precisa comprar nada. Então, para fazer a parte de iniciação ali, normalmente a sala empresta ou o próprio mestre dá um jeito de facilitar e tudo mais. A partir daí, quando ele começa, não, gostei realmente, estou fazendo direitinho, quero competir. Aí tudo bem, aí você tem que adquirir o material. Mas assim, se você for levar em consideração, o material não é tão caro quanto a gente imagina. O material para competir de espada a nível estadual,
Você gasta aí por volta de R$ 1.200, R$ 1.300, que você não paga de uma vez só. Normalmente você Pode compra parcelar. uma máscara, compra uma roupa, vai comprando aí durante um ano, né? E aí você, quando chega aí, tá com uns 8, 9 meses, 10 meses de esgrima, você começa a competir com o seu próprio material. Show. E, bom, vamos tirar uma fotinha aqui pra gente fechar. Só pra gente, 1, 2, 3 e já. E não sei se tem algum livro, alguma coisa que você. Algum livro que você recomende nessa área ou não, se alguém quiser dar uma lida. A gente tem poucos livros em português, esse que é o grande problema. Ah, tá. Hoje em dia até uma demanda muito grande, né, de, vamos dizer assim, livros e conhecimento dentro do mundo da esgrima nacional. Então a gente acaba mesmo pegando em mestres internacionais e pesquisando fora. Tem as apostilas, né, que os cursos normalmente dão. E hoje em dia a gente tem dois tipos de formação. A gente tem formação através ainda da Escola de Educação Física do Exército, que é a nossa mais histórica e tudo mais, e a própria confederação, que criou o Instituto Brasileiro de Esgrima. A confederação hoje em dia forma profissionais para trabalhar com a esgrima. Então, a gente está tentando com isso divulgar ainda mais o esporte, abrir novas salas, abrir novas possibilidades para as pessoas que não conhecem e querem conhecer o esporte. Entendeu? A esgrima é um esporte muito apaixonante. Não posso falar muito disso, porque para mim é fácil. Que dúvida, né? 30 anos se É, dedicando, né? mas aí, assim, você vê toda criança quando chega na sala, vem com uma historinha de Zorro, vem com uma historinha de Piratas do Caribe, tem sempre uma história que sempre cativa, e ele se vê nesse personagem que acaba trazendo e motivando a criança a continuar dentro do esporte. Mas é muito legal. A esgrima, como eu disse a Déia aqui, é um esporte muito viciante. Quando você vai entrando, vai entrando. Até você comentou do Zorro, né? Eu vi ali que o Z que ele faz, né? Tem alguma coisa com a espada, né? Algo Isso. nessa linha. Show. Então tá bom, eu te agradeço. Não sei se você quer complementar com alguma coisa aí que eu esqueci ou alguma outra informação. Eu só quero agradecer a oportunidade aí de poder divulgar um pouquinho do esporte, né? E, assim, abrir um pouquinho mais da sala e do esporte para todo mundo. Usar também o teu canal aí como uma ferramenta também para divulgar o esporte, isso é muito legal. Tá? A gente, tanto eu quanto qualquer pessoa do esporte que você convidar, com certeza vai querer participar e vai ter o maior prazer de estar junto com você. Tá bom? Show. Agradeço aí, foi muito legal te receber lá na sala, tá? Se quiser voltar para fazer uma nova aula, fica à vontade. Eu que te agradeço, porque parabéns por todo o trabalho e dedicação. E realmente foi muito legal, assim, ter essa experiência que eu nunca tinha tido, né? Esgrima é uma coisa, parece que tá tão longe, de repente você faz uma aula experimental e já começa a entender um pouco mais, então é bem bacana. Muito obrigada, Arno. De nada. Valeu. Tchau, tchau, Valeu, gente. tchau, tchau. Obrigada.